Então, quando você quer resultados diferentes, né, você precisa fazer coisa diferente. O Café com Negócio tem um propósito de ser sobre as empresas que lá estão. Então, ele é um hub de conhecimento, é um ecossistema de conhecimento. Aliás, até vou corrigir um pouco. O profissional, que seja ele empreendedor ou não, que não tiver networking, ele está fora do mercado. Entenda a importância do cliente. O cliente está na sua frente para tudo e vai entender o que ele precisa. Treinamento, o nome já diz, não é treinamento. Vou dar treinamento agora, o outro final do ano, o outro ano que vem. Não, treinamento é constante. Treinamento é igual escovar o dente. Treinamento é igual pentear o cabelo. Não é o meu caso, mas é igual. A empresa vive de vendas, mas não necessariamente a Rita de Cássia saiba vender. E não precisa saber vender, mas ela tem que ter pessoas qualificadas junto a ela que saibam fazer aquilo. Porque o mundo não aceita mais amador. Esse é o primeiro ponto. Então, vendas não é para qualquer um. Negociação não é para qualquer um. Muitos marceneiros se perdem aonde? Na administração, nas vendas ou quando vão fazer orçamento. Eu não sei fazer orçamento, por exemplo. Eu já tive empresas de marcenaria que já procuraram a minha consultoria falando sobre o quê? Eu não sei precificar. E não é para ele saber mesmo, porque ele entende de marcenaria. Hello Brasil! Sejam bem-vindos ao Pod Marcenaria, que é o podcast do Duelo de Marceneiros, o nosso reality de marcenaria. Eu sou a Rita, apresentadora do Duelo, sou dona da maior marcenaria de luxo daqui de Campo Grande, mentora de marceneiros, e hoje estou aqui para servir vocês com um podcast. E temos aqui o nosso primeiro convidado. Ele é diretor da Saraiva de Resende, coordenador de pós-graduação da faculdade Insted, fundador do podcast Visão de Negócio, fundador do famoso Café com Negócios. Seja muito bem-vindo, Djane Barros. Esqueci de alguma coisa? Não, Rita, tá tudo certo. Teve algumas outras coisas. A gente vai no decorrer do nosso bate-papo, a gente fala sobre isso. Mas é um prazer estar aqui no Pod Marcenaria, Pod né? Marcenaria. É a minha primeira vez aqui, então obrigado pelo convite, obrigado a todos da organização. Para a gente falar um pouco sobre, hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre empreendedorismo, sobre negócios, qual é o assunto? Empreendedorismo. Então você manda, eu vim aqui, estou à sua disposição. Obrigada. Vamos lá então. Com tudo isso, sobra tempo ainda para fazer alguma coisa? Como você consegue conciliar? Bom, já fui direto ao ponto, sim. Então vamos lá. Falando já com tudo isso, eu acredito, Rita, que o mais importante para a gente seja a organização, né? Seja a disciplina. Então eu sempre fui muito disciplinado, sempre fui muito organizado. E quando eu entendi que a organização e a disciplina ia me dar tempo de sobra para fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer, aí foi dando tudo mais certo, mais tranquilo, mais leve, porque quando você se organiza, você se programa. A gente não tem muito isso, né? A gente não aprende isso na escola, não aprende isso em lugar nenhum sobre empreendedorismo, sobre planejamento. Gestão de tempo. E eu tenho uma cabeça um pouquinho acelerada, faço algumas coisas a mais do que eu deveria fazer assim aceleradamente, então eu precisava muito dessa organização. Aprendi isso há muitos anos atrás e aí agora vem dando certo. Isso que eu já queria perguntar. Antes de você contar pra gente o porquê de tudo isso, um pouquinho, né, de você, onde que você aprendeu? Da onde veio essa virada de chave dessa organização de tempo, essa visão que você tem? Qual foi a sua primeira grande virada de chave? Então voltando lá, alguns anos atrás, desde a época de faculdade, de universidade, enfim, a minha ideia, eu sempre trabalhei em algumas empresas, em algumas organizações, e nesse trabalho eu fui aprendendo. Em todas as empresas por onde eu passei, eu sempre aprendi algo, sempre busquei aprender mais, digamos assim, né? Trabalhar mais do que aquilo, ou entregar mais do que aquilo que foi combinado. Então esse aprendizado ao longo do tempo me levou a algumas viradas de chave, isso acontece com todo mundo. A primeira virada de chave foi em 2007, quando eu fui para um desafio grande numa multinacional alemã. E aí eu fui ser gestor nessa multinacional e eu precisava melhorar como gestor, como líder, né? A gente sempre acha, não, estou preparado para ser gerente ou para ser líder. A gente nunca está preparado. E aí nessa época, em 2007, eu fui fazer uma imersão, um curso, né, uma formação de coaching
que hoje é usado muito para mentoria, não sei o quê, mas naquela época o coach a gente fazia para nós mesmos, né? Para nós sermos melhores líderes de equipe. Entendi. E aí eu fiz uma formação de 1 ano e essa foi uma virada de chave importante na minha vida para entender a gestão de times, formação de times de alta performance. Na verdade, o coaching ele me ajudou muito mais do que eu ajudei a equipe, por exemplo. Então foi uma virada. Eu nunca trabalhei com isso de ser coaching, né? Hoje é uma profissão, mas naquela época era um curso, uma formação de autoconhecimento para você gerir melhor o seu time. Para mudar a mentalidade, né? Processo A de minha, coach principalmente, até por conta para entender melhor o liderado, enfim. E aí essa foi a primeira virada de chave. Depois de alguns anos da indústria alemã, eu fui para a indústria italiana de tintas. Aí nacionalmente, trabalhando nacionalmente, aquela loucura toda, eu resolvi em 2014 dar uma parada, tirar 1 ano sabático. Fiquei 1 ano em Vancouver em 2015 só estudando gestão empresarial. Foi lá que eu aprendi necessariamente sobre organização, disciplina, organização de tempo, administração de tempo, planejamento estratégico. Isso eu fiquei 1 ano estudando em Vancouver, no Canadá. Depois, no 2º ano lá, eu abri a minha empresa de consultoria, fui trabalhar, fui aplicar tudo aquilo que eu já havia aprendido. A minha empresa de consultoria eu abri lá em 2015, mas ela já existia aqui desde o Empretec, desde 2003, que mas foi a formação. já era para brasileiros ou também pegava... Não, aí eu atendia o mercado lá, né? Atendi uma empresa, a maior conta que eu atendia lá era uma empresa canadense que atuava no Brasil. Aí vim para o Brasil dar treinamento na área de expansão de marca, mas também dava consultoria para algumas empresas lá locais. Depois de 2015, retornamos para o Brasil e aí essa virada de chave ficou automático, porque quando você começa a trabalhar com organização e planejamento, tudo parece que faz mais sentido. Então, antes de 2014, talvez eu trabalhava, como é que eu posso dizer assim para você, Rita? Eu não sabia usar o tempo a meu favor. Hoje o tempo trabalha para mim, então mas eu sou também assim, né? Aí tem os lados, se você for perguntar, né, você vai falar, mas qual que é o problema disso? O problema diz que você fica um pouco mais criterioso, né? Então os horários, a gente não tem muito essa questão no Brasil, os horários têm que ser cumpridos, as questões do horário rígido, da entrega, então você começa a ficar um pouco mais, cobrar um pouco mais, porque isso é muito importante. Tem muita gente que não leva isso muito a sério, mas lá nos países... Lá fora isso é fundamental, cultura, né? E eu percebi quando você pediu para avisar aqui que você ia chegar 10 minutinhos atrasado e você chegou 7. Eu olhei na hora que eu escutei a voz sua lá fora, eu falei, foram 7, nem chegou no tempo que ele solicitou. Aí na hora que eu cheguei lá embaixo eu mandei uma fotografia que eu tava na fila, então assim, ó, tô aqui já. Muito bom. Mas isso é um respeito que a gente tem com quem você combinou, né? Independente do que seja, do seu compromisso, e é algo que começa daí, essa organização. Essa disciplina começa daí. Tem muita gente que não tem pressa não. Então, quem não tem pressa não tem organização. Quem não tem organização não tem resultado. Então, você não pode reclamar depois. É uma virada de chave que todo brasileiro precisa, porque não está na nossa cultura. É uma cultura que realmente veio de fora. Você buscou lá fora talvez eu já tinha essa predisposição, né? E aí aprender como fazer, a técnica de fazer isso me ajudou muito. Mas eu sempre tive essa predisposição para a organização, para a disciplina, porque eu sempre achei que é um caminho mais fácil, né? Com certeza. Então, quando você quer resultados diferentes, né, você precisa fazer coisa diferente. Então, não está dando muito certo? O que está dando errado? Por que está dando errado? Talvez muito desses problemas esteja em você mesmo, né? Exato. E a gente tem muita gente que olha para fora, a culpa é disso, a culpa é daquilo, fica culpando toda a empresa, culpando todo o governo, culpando toda a questão externa, mas não olha para dentro. E fazer aquela imersão lá atrás em liderança, em gestão pessoal, chamava leadership, leader training, na verdade. Isso me fez olhar para dentro e com essa descoberta de como eu penso, de qual o meu formato de raciocínio, eu sou pragmático, então assim as conversas, reuniões comigo, o Rafa, a gente aqui, o nosso parceiro, né? O Rafa sabe, a reunião comigo dura 3, 4, 5 minutos no máximo. Você não precisa falar mais do que isso. O que você sabe que você tem que fazer, qualquer dúvida, ok. Áudio é rápido. Então, assim, eu nunca... Procrastinação. Procrastinou. Procrastinação. Esse negócio é muito chique falar, não sei falar isso. Eu acredito muito que seja a desculpa de quem não faz as coisas. Exato, né? Então, eu fico sempre caçando uma desculpa ou
problema para não entregar aquilo que foi combinado. Uma desculpa, historinhas que a Mas gente eu falei conta demais, eu falei demais. Não, imagina, eu tô aprendendo, esse negócio de podcast, eu tô aprendendo. Eu vi aqui mesmo. Mas então, foram sucessões de viradas de chave. E resumindo, muito conhecimento e muito network. Que nunca para, né? Eu imagino, então, agora, depois de tudo isso, que seja isso que você queira trazer para cá com o seu Café com Negócios. É isso. Qual que é o objetivo? E como que surgiu? E qual é o objetivo? Tá, legal. Ótima pergunta. Então, vamos lá. Café com Negócios, quando eu voltei do Canadá para o Brasil, para Campo Grande especificamente, eu precisava fazer networking. E lá no Canadá, eu participava de um Café com Negócios. Toda semana toda terça-feira existia esse projeto lá, só que não chamava Café com Negócio, era meeting, alguma coisa. E aí toda semana tinha um encontro de manhã em uma determinada cafeteria na cidade de Vancouver. Então, como eu estava lá no primeiro ano sabático, eu ia em todas. Até porque eu queria conhecer e aproveitar, treinar o inglês, aproveitar, aprender, aproveitar e trocar cartões e fazer networking. Quando eu voltei do Canadá para Campo Grande, o que acontece? Eu fiz uma lista de amigos que eu queria visitar para falar que eu estava de volta em Campo Grande. E aí, quando eu fiz a lista, deu um pouco de nome para visitar. Eu fiz o cálculo, eu falei, eu vou levar 1 ano para visitar todo mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um café com negócios, chamo todo mundo e aí, cada mês, um vai dar uma palestra. Era para 30 amigos. Essa era a ideia. Só que isso foi em abril de 2017. Hoje, em novembro agora, que foi o último, né? Novembro de 2024, o último da temporada 2024, nós estávamos falando de 300 pessoas, 300 empresários por mês. Deus. Então, o que começou para facilitar a minha vida, para fazer networking, virou um projeto de networking para várias empresas. Então, hoje, a gente tem vários patrocinadores, vários parceiros, vários apoiadores que investem no Café com Negócios, porque lá reúne um grande número mensalmente, uma vez por mês, mensalmente, para falar sobre negócios, para assistir uma aula, para assistir uma palestra, para ouvir uma história empreendedora. Então, nessa trajetória de 2017 até 2024, nós conseguimos nos tornar uma referência na área de networking, principalmente voltado para o conhecimento, que eu acho que é a base de tudo, Rita. Que legal. Então, assim, as pessoas aprendem, assistem uma história empreendedora, uma aula. E ainda tem a possibilidade de fazer... O coffee time, de trocar e fazer networking. Esse é o mais legal de tudo. Existe dois grupos, na verdade, existem 2 grupos de WhatsApp do Café com Negócios, que é onde a gente informa todos os parceiros, são mais de 1.500, talvez sejam, acho que até 1.500, se eu não me engano, empresários, empreendedoras, empreendedores no grupo do Café com Negócios, hoje nos 2 grupos, recebendo informações, recebendo conhecimento, recebendo o dia todo, semanalmente ou mensalmente. Que show! Nossa, parabéns. Parabéns. E aí pode-se dizer então que ele começou como uma forma de você se conectar com as pessoas. Isso. E agora ele se tornou uma coisa maior. A gente pode dizer então que o propósito agora é outro. E qual seria esse novo propósito? Existe um propósito por trás? O primeiro propósito, o primeiro palestrante do Café com Negócio fui eu. E aí eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia palestrar no Café com Negócio. Eu já ia perguntar isso. Até hoje você palestra, então não. No Café com Negócio, não. Eu sou palestrante, dou treinamento, eu tenho uma empresa de consultoria, a gente dá mentoria, mas no Café com Negócio eu sou proibido por mim mesmo de dar palestra, porque o Café com Negócio não é sobre o Dijan. O Café com Negócio tem um propósito de ser sobre as empresas que lá estão. Então, ele é um hub de conhecimento, é um ecossistema de conhecimento. Então eu trago todos os meus amigos do Brasil ou de fora do Brasil para falar no Café com Negócio, trocar experiências, seja aula, seja palestras, seja história de empreendedorismo, para os meus amigos, os outros meus 300 amigos que lá estão, ou 250 amigos que lá estão naquele dia. Então o Dijan saiu de cena desde abril de 2017 e quem tem o palco são somente empresários ou profissionais que vão trazer conhecimento para a gente. Então, nessa trajetória do Café com Negócio, eu posso te dizer que só de Café com Negócio eu devo ter assistido algumas, sei lá, mil horas de programação, de conhecimento, de aprendizado, fora outras 1000 horas de troca de networking. Então,
Eu acredito sinceramente que o propósito do Café com Negócio seja conhecimento, e essa troca de conhecimento leva a novos negócios ou novas amizades ou novas histórias. Sim, as grandes viradas de chaves que você teve, você está trazendo para disponibilizando para todo mundo. Disponibilizando. E através dessas conexões, Rita, nós estamos aqui fazendo uma conexão que eu acredito que não termina. Eu sempre penso assim, né? Todas as conexões, elas nunca terminam naquele momento, elas começam naquele momento. Então nós podemos fazer outros negócios através desse bate-papo de hoje. Eu com você, você comigo, ou nós, quem está assistindo o nosso Pod Marcenaria, que vai mandar uma mensagem, falar: Djan, gostei de você, gostaria de trocar uma ideia sobre isso ou sobre aquilo, quero falar sobre a construtora Saraiva de Resende, ou quero saber mais sobre a faculdade, enfim. A gente abre portas. Abre um leque. Né? Tem gente que se fecha, né? E o mundo hoje digital, onde nós estamos, a gente tem que aprender a usar essa ferramenta. Então, esse é um canal que a gente tem que abrir portas, mas depois trazer para o presencial, para o Café com Negócio. Presencial. Show, hein? Tem uma pergunta aqui que eu vou até mudar ela um pouquinho. Ó. Pode mudar, fica à vontade. Posso dizer que a sua maior bandeira de trabalho é o empreendedorismo ou seria o network? Então, eu acho que o empreendedorismo está no networking e o networking está no empreendedorismo. Uma coisa não vive sem a outra, né? Até porque o empreendedor de hoje em dia que não tiver networking, ele está fora do mercado. Aliás, até vou corrigir um pouco. O profissional, que seja ele empreendedor ou não, que não tiver networking, ele está fora do mercado. Ele precisa se atentar a isso. Não existe mais aquela questão de eu estar atrás da minha mesa e esperar o cliente vir até mim. Eu preciso levantar. Eu posso falar aqui qualquer coisa? Como é que é? Não tô, Pode, não? Né? Então levanta a bunda da cadeira e vá buscar conexões. O Café com Negócio está lá, assim como tem outros milhares de eventos em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, no Brasil, de excelente qualidade, melhores do que o café, fantásticos, mas é preciso que você esteja presente. Não dá mais para ficar esperando. Não, eu impulsionei a minha marca, a minha promoção lá no Instagram e estou esperando agora o resultado dos leads. Desculpa te avisar. Nesse ponto que eu ia chegar agora. Desculpa te avisar, mas não vai resolver, porque nós estamos voltando para um mundo cada vez mais ligado a conexões. Então eu compro de pessoas, eu não compro se for algo básico, ok. Mas se é algo um pouco mais, digamos assim... Valor agregado? Evoluído. Eu preciso dar mais atenção, eu prefiro olhar nos olhos, ligar lá na estaleira e falar: eu gostaria de um orçamento presencial, eu quero ver, eu quero sentir. E isso não acontece em todos os lugares. Porque acho que o mundo digital está tomando conta e as pessoas estão esquecendo do mundo presencial. Graças a Deus, porque aí sobra mais mercado. Era isso que eu ia falar. Então, assim, sabemos que hoje em dia a pessoa precisa estar no digital, mas... Fundamental. Pelo que eu estou entendendo, a pessoa não pode, então, esquecer do presencial. Tá, então vamos lá. O creme do verão está no presencial? Tá. Então vamos lá. Aula de marketing lá da pós-graduação. Nós temos que ser multiplataforma. Ponto. Né? O que é multiplataforma? Está no presencial, está no online, no offline, lá. Depois eu mando a apostila. Tá tudo certo. Desde que faça arrasta para cima, faça o Pix. Então, nós estamos lá na multiplataforma. Agora, no presencial é onde eu tenho de verdade a maior conexão com o meu cliente, que a gente chama de aquele momento mágico. Então, eu faço toda uma campanha na multiplataforma, vou até lá, a sua empresa... Vou te dar um exemplo. Eu cheguei esses dias numa empresa... Vi no digital, cheguei lá no presencial. Não vou falar o segmento, porque senão é mais complicado. Mas, enfim, Sim. Cheguei lá na empresa para testar o produto. Entrei, apertei lá o interfone, abriu a porta, uma senhora me atendeu. Oi, tudo bem? Tudo bem. E o senhor precisa de alguma coisa? Uma loja de... Eu vou falar só o segmento, não tem problema. Tá. Né? Uma loja de colchões. Sim. Né? Entrei na loja de colchões, ok, tudo bem, eu sou especialista em atendimento. Então, já entro... Observando, eu já entro triste, porque alguma coisa vai acontecer. Só deixa a desejar, né? Alguma coisa vai acontecer, mas eu estava com a expectativa alta. Enfim, aí eu entrei, deu tudo certo, ela me cumprimentou, tudo bem, tudo bem. O senhor precisa de alguma coisa? Eu falei, eu gostaria de testar o produto, né? O colchão, né? Ela falou, tudo bem, nós temos esse, o valor é esse, dá para dividir em 10 vezes. Ou 18 vezes, ou enfim, não sei quantas vezes. Falei, legal. O senhor quer deitar no colchão? Eu falei, me chamou para deitar, eu deito na hora. Eu já estava cansado mesmo. Deitei, aí ela começou a falar. Ela falou. Até da dor de cabeça, ela não parava de falar. Então aí já começou o erro do atendimento. Sim.
Então ela ligou a chave dela do treinamento e quis falar tudo o que ela sabia e despejar na pessoa. Eu falei, tá bom, calma. Qual que é o mesmo valor o valor do negócio? Ela falou, é X, dá para fazer X, Y. Se for modelo, tá? Você aperta um botão, sai um helicóptero, lá, o negócio era chique. Falei, tá bom. A senhora pode colocar no papel para mim com o formato, então, como é que funciona? Sim, colocou. Muito obrigado, me levou até a porta e mandou embora. Ela não perguntou meu nome, não ofereceu café, não entendeu se eu tinha família, se eu era casado, se eu tinha esposa, nada. Simplesmente ela fez o que foi provavelmente mandado a fazer. Abre a porta, apresenta o produto e fala o valor. Nossa, a gente peca muito, as empresas pecam muito. E aí eu gasto uma fortuna lá na mídia, lá no marketing digital, quando eu tenho a oportunidade do cliente parar. Você imagina você parar o seu dia para ir numa loja de colchões, que eu fiquei curioso com o colchão, porque... Ou seja, o marketing estava bom. O marketing foi uma indicação, bom. Inclusive. Aí eu fui lá para testar o produto, para entender o produto, não era um produto barato. Eu saí de lá com a vontade de não comprar. Nossa. Ou seja, você perde a oportunidade por falta de qualificação profissional lá. Então essas questões... A pergunta que você fez nós precisamos estar aonde? Em todos os lugares, mas o principal é quando o cliente estiver dentro da minha loja ou dentro da minha empresa, seja lá o que for, eu esteja preparado para atendê-lo, seja ele o horário ou o momento que for. O nome é algo básico. Primeira coisa que eu perguntei para você, como é seu nome? Rita de Cássia. Então, Rita, prazer, né? De Jean, não sei o que, lá. Porque o nome é importante, oferecer café é importante, tem água é importante. Então, primeiro conversa, entenda quem humanizado, mais humanizado, não robotizado, igual está hoje em dia. Então, você vai lá, ou você vai lá na marcenaria, a pessoa entra dentro da sua casa, entenda qual é a característica dela, quais são os gostos que ela tem. Então, assim, não perca tempo com isso. Né? Não queira ganhar tempo com isso, desculpa. Perca tempo com isso. Deixa ela falar e, principalmente, cale a sua boca. Escute mais. Quando for abrir a boca para alguma coisa, faça perguntas. E não saia apresentando aquele negócio, parecia avião, né? Aperte os cintos, quando sair, cair a máscara, não sei o que, lá. Agora, então, enfim, aí você fica lá parado, tá? Terminou? Tá? Posso ir embora daqui, pelo amor de Deus? Porque eu não entendi nada. Entendi. Porque o colchão tem um negócio que vai nele, que tira a energia, manda pro sol e aí recarrega a sua casa, liga o carro elétrico. Eu não entendi nada. Fui embora porque eu falei, confundi tudo. Ela só vendeu o produto, não soube vender os benefícios. Não chegou nem a vender, né? Não chegou nem a vender, só apresentou. E achou provavelmente, não tem culpa nenhuma ela, mas ela provavelmente tem certeza que foi um excelente atendimento. É verdade. Esse é o pior. E isso tá lá na mentalidade do dono da loja. Espero que não seja ela. Provavelmente não, às vezes ela, né? Então, para você que está nos assistindo ao nosso Pod Marcenaria, aí na sua marcenaria, entenda a importância do cliente. O cliente está na sua frente para tudo e vai entender o que ele precisa. E aí você vai falar assim, Djan, mas eu faço isso, né? Você faz isso, você apresenta ou você pergunta? Você faz perguntas abertas e fechadas? Você faz perguntas estratégicas para o seu produto, para encaixar e trazer para o seu jogo ou não? Não, nunca pensei nisso, então tem que treinar sobre isso. E quando você faz essas perguntas, você vai identificar, e acontece isso com você, eu estou falando isso para você agora, abra seu olho, vai acontecer isso com você, porque hoje você dá sorte. O que acontece? Olha só, o cliente entra na sua marcenaria, te pede alguma coisa, e quando você vai entre ele fazer o primeiro orçamento e a instalação, é tudo diferente daquilo que ele pediu a primeira vez, porque você não soube fazer as perguntas corretas, poderia ter ganhado tempo nisso. Não acontece isso lá no estaleiro? Ele chega com a ideia, quando você está instalando, você olha 3 meses depois, 4 meses depois, você fala, não tem nada a ver com o que ele tinha pedido. Não, acontecia quando a gente não tinha profissionalismo. Agora... Só que quando vem uma mudança de mentalidade que parte do dono daquela marca, aí ele começa a primeira virada de chave. Tudo isso que você falou e dá treinamento para a equipe. As empresas hoje não se preocupam com isso. Mas é outro ponto interessante, Rita. Não vou falar de treinamento. Treinamento... Esses dias eu atendi uma marca nacional, fui dar uma palestra para eles. Aí eu já deixei muito claro, é lindo palestra, acho legal, maravilhoso. 1h e 15 de palestra, não lembro exatamente. Uma marca nacional, renomada, né? Mas palestra não é milagre.
Então, entenda, esse troço não vai funcionar muito tempo. Isso tem duração. Palestra, meu amigo, eu posso falar, né? A multinacional, eu não posso falar o nome, mas o proprietário, o responsável pela distribuição é meu amigo. Eu falei, ó, palestra não funciona. Ela vai funcionar naquele momento para fazer um encerramento específico, mas ela não vai ajudar no médio e longo prazo. Ela é curto prazo. Você vai no cinema, assistir lá antes de partir, numa semana seguinte você já não lembra o filme. Você vai lembrar da palestra do Djan. Ah, tá, maravilha. Entendi. Não vai. Então, treinamento, o nome já diz, não é treinamento. Vou dar treinamento agora, o outro final do ano, o outro ano que vem. Não, treinamento é constante. Treinamento é igual escovar o dente. Treinamento é igual pentear o cabelo. Não é o meu caso, mas é igual. Então, essas coisas têm que ser repetição. Aonde a gente chega na excelência? Através da repetição, porque eu tenho que transformar a repetição em hábito. Quando eu transformo a repetição em hábito, eu começo a chegar próximo da excelência. E esse hábito precisa ser cobrado. Você tem filhos? Quantos? Dois. Você já pediu para eles escovarem dentes quando eles eram pequenos? Quando eram Nunca, pequenos, né? quando era bem pequenininho. Nunca pediu? Várias vezes, todo dia, toda hora. Ok, você tem funcionários? Sim. Você já pediu alguma coisa mais de uma vez? Sim, também. É a mesma coisa, só que é para sempre. Aí tem gente que fala assim, não, Dija, mas que momento que eu vou chegar na minha equipe e não vou cobrar? Nunca, você sempre vai estar cobrando, porque é repetição, é hábito. Então a cobrança faz parte do treinamento. Eu vou virar para o Bernardinho e falar assim, Bernardinho, agora que você já é campeão, você não precisa mais cobrar ninguém. Seja educado na quadra, não sei o quê, o time vai jogar do mesmo jeito. Não joga. É cobrança o tempo todo. Quando eu cobro, obviamente tem que saber cobrar. Quando eu cobro, eu estou pedindo o quê? Que a repetição torne-se hábito. E quando ela se tornar hábito, ela vai para o automático. O que eu não posso é deixar ela regredir. Aí eu tiro o treinamento, porque eu fiz o investimento no treinamento uma vez no ano e acho que vai dar tudo certo. Aí no ano seguinte já não é nem mais a mesma equipe. Meu Deus, é verdade. E aí você está achando que a empresa... Não, eu fiz treinamento esse ano aqui. Quando? Em janeiro. Bom, enfim. Já nós estamos em dezembro, tia. Já foi. Treinamento é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Sempre e para sempre. Eu não estou dizendo que você precisa contratar, mas você pode treinar. A própria empresa pode se treinar. Você pode trazer um profissional externo, pode buscar outros profissionais, pode ir para Sistema S, enfim... Liga uma TV, coloca no YouTube, seja lá o que for. Agora, uma dica legal. Se vai dar treinamento para sua equipe, vou deixar bem claro aqui para você que está aí nos assistindo. Faça o treinamento junto com a equipe. Não largue a equipe, porque senão não é time. Eu contrato o Djan para dar treinamento de vendas e negociação. E o único que não vai participar é o dono da empresa, porque ele acha que ele não precisa. Qual a mensagem você está mandando para a sua equipe? Qual a mensagem você está mandando para a sua empresa? Então, é todo mundo junto. É no treinamento. Mas eu não tenho tempo para o treinamento. Então, você não tem tempo para a sua empresa na hora que ela mais precisa. É lá que vão surgir as dúvidas. É lá que vão surgir os defeitos que a gente precisa corrigir. Como vai cobrar depois, né? A constância, cobrar até resultado depois. É mais sobre isso o treinamento. Nossa, gente. Então, eu me empolgo. Desculpa, eu me empolgo. Não, mas era só uma palavra treinamento. Tá uma aula. Essa água é de verdade isso aqui? Sim, fica à vontade. Incluso? Está incluso. Tá, obrigado. Fica à vontade. Agora, quanto tempo nós temos? Tá, agora a gente quer saber o seguinte. Depende de quanto você quer pagar, o tempo que você tem. Pode ser o dia todo, só eu ganho por hora. Relaxa. Por hora, então seu bolso, né, que vai, o bolso do duelo. Qual foi o maior duelo que você enfrentou na sua vida no quesito empreendedorismo? Tá. E qual foi a grande lição que você aprendeu e que você pode contribuir com a nossa audiência? Legal. Talvez eu não tenho um maior duelo, eu tenho vários duelos, né, assim, que vem à mente, mas eu vou escolher talvez um dos mais desafiadores. Eu fui no prédio aqui ao lado que nós estamos gravando, em 1998. Você já estava nascido em 98, já? Tá, então tá bom. Quase perto do seu nascimento. Em 1998, eu recebi o telefonema de um amigo meu, chamado Luiz Carlos Feitosa. Ele falou assim, Djan, preciso que você vá almoçar comigo hoje. Eu falei, sem problema nenhum. Era meu parceiro de negócios.
Ele tem um veículo de comunicação aqui em Campo Grande e eu anunciava muito lá, levava muitos clientes para ele. Aí ele, preciso, você vai almoçar comigo. E ele me levou para apresentar os diretores nacionais de um jornal chamado Gazeta Mercantil, que era um jornal de âmbito nacional, muito importante. É o precursor, eu falo precursor, como que eu falo isso? Precursor da Gazeta do Valor Econômico hoje, e na época era a Gazeta Mercantil. Então ele me chamou para almoçar com esses diretores comerciais. E aí eu fui almoçar, não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí o diretor comercial perguntou para o Luiz Carlos Feitosa, falou: Luiz, esse é o profissional, esse é o Dijan, eu quero te apresentar. Eles estavam precisando de um gestor comercial no estado, aqui em Mato Grosso, na época. Só para a gente entender, você tinha quantos anos de idade? 20 alguma coisa, 19, 20 e pouquinho. Eu acho que era 19 para 20. Aliás, acho que era 20 alguma coisa. Bem novo. É. Tanto é que aí eles me apresentaram, sentei à mesa com eles, não sei o quê, e o cargo que eu estava concorrendo era para ser gerente da Gazeta Mercantil. Ou seja, a primeira coisa, eu nunca havia trabalhado em jornal. Segunda coisa, eu não tinha experiência para ser gerente ainda, apesar de ter experiência de liderança, mas muito pouca. E o Luiz, nesse caso, viu o potencial em mim. Então, o primeiro aprendizado, o primeiro grande desafio ou duelo é acreditar em mim mesmo. Então, isso foi fácil porque eu acredito fácil, né? Então, na hora eu falei, não, sim, estou pronto. O que precisa fazer? Você vai ser gestor, você vai... Aliás, era o estado de Mato Grosso do Sul e o recém-estado de Tocantins, que eu ia administrar as duas carteiras. Então, você está pronto para isso? Pronto? Então, você vai para uma reunião com a psicóloga lá em Brasília, sem problema nenhum, estou pronto. Pega avião, uma semana depois, Brasília. Vai para Brasília, lá. Passei por todas as entrevistas acreditando em alguém que acreditou em mim. Então, assim, eu não tinha perfil. Mais uma Mas frase, quando falaram, acreditar em alguém que acreditou em acreditei em alguém que acreditava em mim. Então, ele acreditou em mim mais do que eu mesmo. Ou por falta de opção, ou porque ele gosta muito de mim, eu acredito que seja pela segunda coisa. Mas um parceiraço meu de coração, sou apaixonado por ele, pela família. Mas ele falou assim, não, Dian, você tem um perfil, você vai fazer. E aí eu fui para isso. E um dos primeiros desafios lá na própria Gazeta Mercantil é que existia um balanço anual, chamava Balanço Anual, que era uma revista que o jornal fazia para todos os estados, uma revista para cada estado falando do cenário econômico e o que vinha para o ano seguinte. Então Tocantins pediu para fazer um balanço anual, só que Tocantins não tinha indústria. E aí o pessoal do comercial falou, Dijan, você que vai lá atender, porque, né, tipo assim, vai lá resolver. Vai lá, resolve. Tocantins, pequeno ainda, lá. O pessoal queria atender São Paulo, queria atender Brasília, queria atender Goiás, queria atender estados, Minas Gerais. Agora, Tocantins vai pro cabeçudo que acabou de chegar. Né? Então, lógico, sobrou, né, para mim. Eu em Brasília, estava em Brasília nessa época, pego avião, desço em Palmas, cheguei em Palmas, eu tinha reunião com o governador, fiquei o dia inteiro na recepção do governador para ele me atender. Aí ele me atendeu. E aí ele perguntou, como é que funciona o negócio do balanço anual? Aí falei para ele, governador, funciona assim, eu tenho aqui um custo, e esse custo normalmente ele é pago pelas indústrias que anunciam no balanço anual. Então não tem problema nenhum, eu vou buscar as indústrias, mas pelo que pesquisa que eu já fiz, pesquisa onde, né, na época, né, pesquisa que eu já fiz, nós não temos muitas indústrias aqui no estado, então vai ser difícil fazer o balanço anual de Tocantins. Ele falou, mas como? Tem que fazer. Ele falou, mas e se eu anunciasse no balanço anual? Eu falei, se eu anunciasse, eu preciso de 27 anúncios para o balanço anual. Ele falou, então nós vamos colocar todas as secretarias, está fechado, fechou o contrato na hora, não sei o que, lá, no valor tabela cheia, aquele negócio normal, assinou, peguei o avião e fui para Brasília. Cheguei em Brasília, todo mundo brincando comigo, e aí, como é que foi? Muito quente lá, não sei o que, vendeu alguma coisa lá, não deu certo, não sei o que. Eu falei, só deu consegui vender o balanço anual. Não, mas como você vendeu o balanço anual? De que jeito? Lá não tem indústria. Eu falei, tá aqui o contrato assinado, mostrei pro Pedro, meu chefe, aí ele falava muito palavrão, né? Pá, não sei o que, lá, não acredito, lá. Aí xingou todo mundo, falou, tá vendo seus porcarias, vocês não sabem vender, enfim. Meu Deus, revolucionou ali. Só que quando eu fui entrar no avião, aí tem uma sacada do negócio. Quando eu fui entrar no avião, o Pedro falou assim, Dijan, você é o cara mais preparado para isso, porque é um estado novo, você não tem nenhuma
nenhum vício dos outros estados, nunca tem dos outros estados, então você está preparado para vender o nosso melhor produto lá. Eles precisam do nosso melhor produto e você vai resolver o nosso problema. Então, quando ele falou isso de novo, alguém acreditando mais em mim do que eu mesmo, me potencializou a chegar lá e chegar com a segurança. Então, trazendo para a nossa marcenaria, trazendo para o nosso negócio, o quanto você está potencializando o seu vendedor ou está acabando com o seu vendedor? Porque quando você chama a atenção do seu vendedor, quando você falta com respeito com a sua equipe, com a sua telefonista, com o seu departamento de cobrança e não potencializa ele, você está acabando com a sua empresa. Quando você quer ser mais importante que a sua equipe, você está acabando com a sua empresa. Então, você quer uma empresa que seja de sucesso, você tem que ter pessoas de sucesso. Você tem que acreditar mais nelas do que você mesmo. E parar de falar em reuniões ou para outras pessoas que o seu time não presta, que é uma porcaria. Então fica aqui o ensinamento e a educação em primeiro lugar. Que você tirou desse duelo que você teve e você comigo mesmo, com você mesmo, e enxergou que às vezes a gente não enxerga o nosso próprio potencial e Deus envia uma outra pessoa para dar eu tenho várias pessoas dar uma chacoalhada na gente. Eu tenho várias pessoas na minha vida, várias que me ajudam de todos os jeitos, maneiras possíveis. Claro que Deus faz a parte dele, mas você está fazendo a sua, né? As pessoas ficam esperando só que alguma outra coisa vai acontecer, vai chegar a minha hora e não querem tirar o popô da cadeira, né? Nossa, o popô é a bunda que você falou? Exato. Só para entender. Exatamente. Traduzindo é isso. Vamos para a nossa última pergunta, então, pessoal. Você acha que todo empresário tem que saber vender? É uma tecla muito importante para o empresário? Qual conselho você dá para o marceneiro que está te assistindo aí agora e quer melhorar as vendas? Legal. Todo empresário precisa vender. Isso é uma questão. Todo empresário saber vender é outra questão. Então, são duas questões diferentes. Verdade. A empresa vive de vendas, mas não necessariamente a Rita de Cássia saiba vender. E não precisa saber vender, mas ela tem que ter pessoas qualificadas junto a ela que saibam fazer aquilo. Por exemplo, a Rita de Cássia não tem especialização em marketing digital. Tem que ter alguém que saiba fazer isso para prestar serviço e te acompanhar, porque o mundo não aceita mais amador. Esse é o primeiro ponto. Então, vendas não é para qualquer um. Negociação não é para qualquer um. Muitos marceneiros se perdem aonde? Na administração, nas vendas ou quando vão fazer orçamento. Eu não sei fazer orçamento, por exemplo. Eu já tive empresas de marcenaria que já procuraram a minha consultoria falando sobre o quê? Eu não sei precificar. E não é para ele saber mesmo, porque ele entende de marcenaria. Exato. E em nenhuma escola de marcenaria, seja ela qual for, na melhor possível, vai ensinar sobre administração. Sim. Eu ia falar um negócio aqui, mas não posso. Mas enfim. E mesmo, dá um spoiler, fala mesmo assim, a melhor escola de administração, você ainda sai com alguns gaps financeiros. Não é fácil. Então, primeiro, entenda o seu limite marceneiro, até onde você consegue ir, até onde você entende, até onde você pode chegar. Segundo, faça um time, faça com que seu time seja melhor que você nesses aspectos que você não tem como ponto fraco. Aí pegou no ego do empresário, por isso que muitas pessoas têm dificuldade, né? Ao contrário, é isso, Ria, mas é ao contrário, é aí que tá. Eu não sei fazer jornalismo, eu trago uma profissional que sabe fazer assessoria de comunicação, eu não sei fazer marketing, eu trago profissionais que sabem fazer marketing. Eu não sei dar aula na pós-graduação de todos os 14 módulos da pós-graduação que eu desenhei. Eu trago profissionais, um para cada módulo. Então, eu sou estrategista. O marceneiro tem que ser estrategista e fazer aquilo que ele sabe fazer. Vendas, mas eu gosto de vender, então vai treinar. Você já fez treinamento sobre vendas? Não, nunca fiz, porque eu tenho isso de casa, no sangue. Então, no sangue não é treinamento. No sangue não é profissional. Mas lá em casa todo mundo gosta de vender. Vender é uma coisa. Ser profissional de vendas é outra. Fazer venda saudável é outra, porque vender é muito fácil. É só baixar preço que você vende. Então, aí é que tá, né? E mesmo assim tem gente que nem dá conta de vender, mesmo nem sendo preço baixo. Porque acaba fazendo besteira. Então, vamos entender o seguinte, você é marceneiro, você é um empresário ou você é um gestor, são coisas diferentes. Então, tem um momento que eu vou ser marceneiro, que eu vou lá botar a mão na massa, tem um momento que eu vou ser empresário, tem um momento que eu vou ser gestor. São coisas completamente diferentes, eu tenho que estar pronto para isso. E eu não treino para isso. Então, você, marceneiro, marceneira, você precisa treinar para ser gestor.
você precisa fazer curso de liderança, pós-graduação de liderança, você precisa buscar um curso de vendas, gestão, de negociação. Uma mentoria de marcenaria. Uma mentoria de marcenaria, seja lá o que for. Mas eu não preciso, quem precisa é minha equipe. Então aí o erro já começa nesse ponto. Então vender é fundamental. Mas hoje em dia, quem sabe vender, ele sai desse processo, desse oceano azul, desse oceano vermelho e vai para o oceano azul. E falando nisso, se você quiser uma dica de leitura, chama Oceano Azul, o livro, leia, que é fantástico para todos os marceneiros do nosso Brasil. Ou para todas as marcenarias. Sim, ele fala um pouco sobre vendas? Fala um pouco sobre você. Como você pensa e como você tem que deixar de pensar. E começar a pensar como gestor. Se não houver mudança de mentalidade, enquanto não houver mudança de mentalidade, não tem. A mudança toda começa na mentalidade. Como é que muda a mentalidade? Estudando, saindo frequentando lugares. Treinando. E o que você vai treinar? Aquilo que você é mais fraco. E precisa melhorar. Aquilo que você já é bom, você então, só lapida, você lapida. Mas aí são duas coisas, né? Então, eu sou bom no meu caso, eu acho que eu sou bom em vendas. Eu nunca deixei de treinar vendas. O treinamento, de novo, é constante. Porque tem atualização. O mercado muda, o mercado de hoje está totalmente diferente de antes. E você falou, aquilo que você é bom, não precisa. Ao contrário, aquilo que eu sou bom, eu continuo treinando. Entendi. Aquilo que eu não sou bom, eu continuo treinando. Mais ainda. Para ser ruinzinho, porque se eu sou péssimo, você é mais ou menos. Já está na vantagem, mas eu preciso entender o que está acontecendo. Entendi. Né? Eu não preciso saber fazer melhor do que você. Você é mentora de marcenaria, show de bola. Eu preciso entender sobre o seu negócio. O que eu posso te ajudar? Eu preciso de uma mentoria na área de empreendedorismo, estratégia de marketing. Maravilha, isso eu treino todo dia. Porque se eu parar de treinar, é igual um médico hoje em dia. Se ele parar de estudar, aí vem a robótica, vem a inteligência artificial, ele vai ficando. De tudo, vai ficando no caminho. O marceneiro também vai ficando no caminho. Sim, todos nós. Eu também vou ficando no caminho. Todos nós. É isso. Bom, temos 2 minutinhos pra gente finalizar e eu queria que você deixasse uma frase final. Assim, você tem alguma frase que mudou sua vida? Uma frase que você gosta? Uma frase. Eu passei a noite inteira treinando para vir aqui no Pod Marcenaria. Mas é modesto. E eu não pensei... Eu gosto de uma frase. Você fala sobre network, eu gosto de uma frase... uma das melhores frases que eu já ouvi sobre network, porque ela é minha mesmo, então eu gosto... ela é considerada por mim mesmo, ela é uma das melhores frases que eu já ouvi. Networking, a frase é assim, né? Networking é sobre você sair da sua zona de conforto. Né? Porque tem muita gente, então de novo, networking é sobre você sair da sua zona de conforto. Fica a dica. Né? Tem muita gente, Rita, que vai num evento, por exemplo, ou vai no Café com Negócio, ou vai no TEDx, ou vai no, sei lá, em vários eventos, né? Eu vou no evento, aí a Rita compra lá 10 convites para levar a equipe dela. Já aconteceu isso com você? Não, sim ou não? Nunca levou a equipe? Ainda não. Então vai acontecer. Você vai lá levar a sua equipe, 10 pessoas, porque o evento vai ser muito legal, nós precisamos aprender. Ou no curso, não sei o quê. Aí vão lá os 10 bonitões, bonitonas, sentam juntos no evento, começam a conversar no meio do evento, o evento está acontecendo, a aula está passando, as coisas estão acontecendo, o network está acontecendo, tá aqui, né? Eles sentam juntos na mesma mesa ou sentam na mesma fileira, termina o evento, vão embora, chega na empresa e fala, e aí, o que você achou? Foi fraco, não aprendi muita coisa, não fez conexões? Não, estava meio devagar o evento. Por quê? Porque o network está na minha zona de conforto. Eu fico ao lado de pessoas que eu conheço. Ou então eu vou no evento e converso sempre com as mesmas pessoas. Eu não saio da zona de conforto. Eu não quebro essa bolha para conhecer a Rita, para conhecer o Zé, para conhecer o Dijan, o Mané, seja lá quem for. Por quê? Eu fico com medo de acessar as pessoas. Então, networking, no meu entendimento, é sobre você sair da sua zona de conforto. Primeiro, levantando a bunda da cadeira e depois, quando estiver lá, aproveitando a oportunidade. Muito bom. Fica a dica, inclusive, para mim, que eu preciso melhorar. Todos nós precisamos. Todos nós, o que melhorar, todos os dias. Né? Todos os dias. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a sua disponibilidade, o seu horário na sua agenda mega apertada. Nós conseguimos, né? Te agradeço muito. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. Parabéns pelo Pod Marcenaria, @Duelo de Marceneiros.
Desejo muito sucesso. Espero estar aqui em outros momentos para a gente falar de outros assuntos, né? E para você que está assistindo a gente, não saia daí. Nos próximos episódios teremos outros entrevistados aqui, outras entrevistadas que serão melhores do que o Djan e vão trazer outros conhecimentos também. Fique ligado nas nossas redes sociais também, @Duelo de Marceneiros. É isso? E a sua rede social? A minha rede social, Djan de Barros, lá no Instagram. Show, segue lá. Nós estamos né, juntos e manda um abraço. Quem seguir, eu vou seguir de volta. Legal. É isso que o meu pessoal do marketing mandou eu falar. Eu fiz o encerramento. Ficou bom o encerramento? Isso ficou maravilhoso. Então, é pra eles, né? Sim. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado a todos.